Olá, tudo bem? Eu sou Luciene Miranda, repórter do Clube FI, e hoje eu tenho a honra de apresentar aqui o Clube FI Entrevista, a convite do Arthur Vieira de Moraes, que é sócio do Clube FI, diretor de Educação e Comunicação. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, que legal, né? Tá aqui hoje na posição de entrevistado e com a Luciene, né? Você que leu o Clube FI News, está habituado a ver só uma fotinho dela, hoje vai conhecer muito melhor a Luciene. Então, tá bom. E o Danilo Barbosa, sócio também do Clube FI, que é diretor de Research, de pesquisa. Tudo bem? Tudo bem, Luciene, também um prazer estar com essas duas feras de volta aqui no Clube FI para ser entrevistado. Verdade. E hoje é a retrospectiva 2022. A gente fez um trabalho de pesquisa de como foi o ano, mais ou menos que nem fazer o imposto de renda, sentar e ver o que aconteceu. E a gente teve gratas surpresas de que foi um ano mais positivo do que negativo para o mercado de fundos imobiliários, não é, Arthur? Mas um ano que parece 5 anos em um, assim, né? Se a gente pensar como começou, né? Pô, Danilo analisando a economia, mercado e tal, como começou e como terminou, parece que são Brasis diferentes, né? Não, com certeza. Foi um ano muito aguardado pelo fato das eleições ser um marco, né? Eleições presidenciais e tudo que aconteceu de regulamentação. A gente vai passar por cada item, mas foi um ano meio maluco. Copa não precisa falar, não, né? Não, Copa do Mundo não precisa a lembrar gente disso, evita. né? Então tá bom. Vamos então, evitar. Tá bom. Melhor assim. Até porque o cotista termina o ano feliz. Sim. Mesmo com a saída do Brasil na Isso aí. Copa, né? Muito feliz, a gente vai explicar por quê. Bom, o ano começa intenso, né, no mercado de fundos imobiliários. A gente vê um esforço de órgãos reguladores em melhorar as regras, né, aprimorar, sempre conversando, dialogando com o mercado. Esforços na tentativa de emissões, né? São as primeiras emissões aí do ano, logo janeiro. Queria que vocês comentassem sobre isso. Foi um susto, eu diria, né? O ano começa em janeiro, você está falando lá daquela questão do MXRF. Uhum. E eu sempre falo isso, concordo com você, a CVM faz não só um esforço, uma execução muito boa na parte regulatória e o nosso mercado vem crescendo por isso. Mas essa decisão a respeito do MXRF foi um susto e dissoante, inclusive, ao que a gente espera da CVM. Que, de repente, de acordo lá com uma decisão, a forma que os fundos imobiliários apuravam o lucro para distribuir estava errada. Uhum. E aí foi uma preocupação com todo mundo, porque poderia mudar totalmente a lógica do mercado, né, Danilo? Sim, só dando uma recapitulada, e para quem estava um pouco por fora, era com relação aos fundos que apresentavam prejuízo contábil, não poderiam distribuir dividendos. Então começou um rebuliço do mercado, fundos que tiveram depreciação, né, que tiveram desvalorização, os FOFs, fundos de CRI principalmente, que tem aquele apuração contábil talvez negativa, não iam poder distribuir rendimentos do regime caixa, do lucro caixa que tiveram no período. E os de tijolo também, né? Sim. Agora, no fim do ano, a gente está vendo as reavaliações patrimoniais. Um fundo que vai lá como o HGRE, ele falou, olha, meu patrimônio foi reavaliado 5% para baixo, ele tinha que considerar isso como prejuízo. E isso ia fazer ele distribuir menos rendimento ou talvez não ter rendimento a distribuir. Agora, assim, para os leigos, né? Estou aqui representando os leigos. Essa possibilidade de mudança, que na verdade não ocorreu, foi só uma ameaça, ia colocar em risco o principal chamariz no mercado para o investidor, que é aquele dividendo todo mês, aquele aluguelzinho, né? Aquele pingadinho que é um valor pequenininho, mas se você tem várias cotas, ele fica robusto. Enfim, todo mundo... Eu estava há alguns meses cobrindo o mercado de fundos imobiliários. Eu vi um rebuliço. A hora que eu soube da notícia era à noite, com minha filha pequena. Vamos lá, vamos fazer matéria e tudo mais. Mas o que foi curioso ver, gente, foi a união dos representantes deste mercado. Todo mundo se juntou, discutiu, fez lives, chamou a CVM para entender. Enfim, houve uma mobilização tão grande, uma união. Aí eu percebi como vocês são engajados, são unidos. Isso fez toda a diferença. É verdade, é característica do mercado. Aqui a gente faz amigos, faz negócios, compete um com os outros, mas todo mundo é amigo, se respeita e se ajuda, né? E também, na época, eu lembro muito bem, assim, a gente estava... Como analista, a gente sempre traça cenários assim, do pior caso, se acontecesse, qual o impacto que isso ia causar.
e já estavam se estudando como que a contabilidade ia se organizar, reorganizar as linhas contábeis para poder fazer com que os fundos não tivessem aquele prejuízo contabilmente. Então já estavam falando em mexer em algumas linhas dentro das 4 regras, dentro do jogo, para poder continuar do jeito que já estava como anteriormente, né? No final das contas, deu tudo certo, né? Vamos fazer um mistério ainda, porque no mês correto a gente fala da decisão. É isso aí. E aí quem está assistindo, se não pegou, vai pensar, caramba, mas tudo isso até vir a decisão, como que foi a preocupação do mercado até lá? Claro, houve muita conversa, muito diálogo até chegar a uma solução desse problema. E aí a gente viu uma mobilização também de fundos de shoppings, aproveitando oportunidades, os shoppings aí passaram por um período muito difícil aí na pandemia, né, de fechamento e tudo mais. Queria que vocês comentassem sobre isso. Danilo, sua praia 2 vezes, né? Como que foi assim, ó, eu tava vendo pela retrospectiva das notícias que a Lu publicou, XP Malls, HSML11 e Mall 11 anunciaram compras de participação em shoppings em janeiro. O que estava acontecendo nesse momento para isso? E foi uma compra unida de um mesmo shopping que foi o Campinas, se não me engano, que vocês estão falando. Né? Não, o Campinas é no final do ano, né? A gente tá falando de janeiro de 2022. Por alavancagem, né? Começou esse movimento de que no início do ano os shoppings estavam, né? E ainda estão abaixo do patrimonial. E essas aquisições ocorreram inesperadamente, né? Então a Vinci fez de uma outra forma, com alavancagem e tal. E esses fundos não podiam emitir naquela data, a não ser o XP Malls, que estava um pouco ali bem próximo do patrimonial. Então cada fundo estava se reorganizando internamente para poder não perder alguma oportunidade de compra e também não fazer uma emissão abaixo do patrimonial, que é tão polêmica, né, dentro desse contexto, né, que a gente teve desse ano, e que surpreendeu também, porque não era uma situação de que a gente poderia adivinhar que haveriam grandes aquisições de jogo, e isso aconteceu tanto no início como agora no final do ano. Sim, os fundos crescendo mesmo num momento adverso. Eu até anotei como uma forma mais ampla, né, sem datar janeiro, fevereiro e tal. Foi um ano, 2022, que foi muito difícil captar dinheiro. Fazer emissão de cotas foi muito difícil. E com isso, os gestores mostraram criatividade e um pouco de animosidade também, né? Teve um jogo de rouba-monte e tal, mas de qualquer maneira, eu vou colocar a animosidade dentro da criatividade. Quer dizer, a torneira de dinheiro do mercado fechou. Como que a gente vai fazer para conseguir continuar crescendo? E aí os gestores foram bastante criativos nisso. Todo mundo muito pressionado também, né? Também. Não é fácil, né? A gente tenta se colocar no lugar ali, um monte de cotista pressionando, querendo receber, ele tendo que fazer negócios num cenário adverso, né? Desafiador, poucos recursos em caixa, né? Sem condições de fazer emissão. É difícil, né? E aí que eu falo que a criatividade entrou em campo. É isso aí. E aí, em janeiro, o mercado FII atinge 1,5 milhão de investidores e isso foi uma sequência ao longo do ano, né? Um crescimento consistente no número de cotistas, né? Desde 2016 só cresce, mas depois, né, de uns tempos para cá, as condições da economia foram piorando, o juros subindo, aquela coisa toda. E é uma surpresa ver continuar crescendo. E 1,5 milhão parece pouco, né? Perto do tamanho do Brasil, mas no universo de investidores é muita gente, muita gente. Mas só cresce. E num Só contexto atual, cresce. a gente deve chegar em dezembro em 2 milhões. 2 milhões, muito provável. Exatamente, aí houve esse progresso ao longo do ano, né? E os fiagros, gente, que é isso? Cresce até num ritmo mais acelerado do que os FIIs, um sucesso, arrebentou o Fiagro esse ano, né? Então, em janeiro, eu até notei lá, teve o KNCA fazendo a sua primeira oferta, né? Hoje acho que já é o maior em Fiagro em patrimônio, e foi o ano dos Fiagro, sem dúvida. Não, né? eu acho que foi o que mais me surpreendeu esse ano foram os Fiagros, porque eu acompanhava ali, eu estava acompanhando os FIINFRA, e eu acreditava que aquela indústria ia crescer muito rapidamente. E não foi o que aconteceu. Foi. Apesar de a gente ter um mercado de debêntures gigantesco, né? E esse veículo de Fiagro, né? Então, teve um crescimento muito maior do que os próprios FIINFRAs, que também são instrumentos de dívida, né? O Fiagro com os CRAs e os FIINFRAs com as debêntures incentivadas e os FII de papel com os CRIs.
os CRIs. Mas, Por que essa atratividade do Fiagro? O que acontece? Eu acho que era a escassez de produto, né? Você não tinha nada e a partir do momento que o Brasil oferece essa oportunidade, o Brasil, né, é agro, e no caso de infraestrutura você tem algumas limitações de licitações, então eu acredito que no agro a questão de taxação das indexações serem em CDI, que era um produto muito escasso nos outros fundos, então você olhava no mercado e não tinha nada de CDI. Aí o Fiagro veio com essa solução, com esse produto indexado ao CDI, num ano que você está com a taxa Selic, né, crescendo muito, então acho que foram uma série de situações que fizeram beneficiar muito esse tipo de produto. Olha, para quem não sabe, a gente fala a sigla, mas o Fiagro é o Fundo de Investimento do Agronegócio. E ele é novinho, ele foi regulado agora em 2021, então explodiu em 2022. Então a gente está comentando sobre isso, um produto diferente. Não é fundo imobiliário, né? É um primo, pode chamar? É um primo. Né? Ele é do agronegócio, tem uma regulação diferente, permissão para fazer algumas coisas que o fundo imobiliário não tem. Sim, mais Enfim, liberdade que o fundo imobiliário. Foi um sucesso, né? Bom, a gente entra em fevereiro e começam as assembleias. A assembleia, sempre tive com uma coisa chata, que nem a assembleia de condomínio, de prédio e tal. Mas no mercado FI é muito interessante, porque rola barraco. Tem de tudo. É muito legal, porque é a oportunidade que o cotista tem de participar das decisões do fundo, né? Então isso é levado muito a sério. Então o AGE, né, Assembleia Geral Extraordinária, você olha assim, que coisa chata. Não, é só emoção, é muito legal. Tem a AGO, que é a ordinária, que é aquela meio burocracia, aprovar contas e tal. Se vem uma AGE, é aquela, olha, precisamos conversar, não é? Tem algo aí importante. O cotista gosta. Extraordinário, né? O cotista gosta de participar, Sim, né? Sim. Participa muito. E aí, o que foi destaque, hein? Olha, é o fundo que eu vou chamar de Highlander, viu, Danilo? Foi a primeira, em fevereiro aconteceu a primeira convocação de Assembleia Geral para tentar vender os ativos e liquidar. Posso tentar adivinhar qualquer? HGPO. O HGPO. O Highlander, porque muitos deles foram encerrados durante o ano de 2022. Sim. E o HGPO está de pé até agora. Então, fevereiro foi a primeira proposta de... olha, para quem não conhece, se cotistas tiverem mais do que 5% das cotas, eles mandam convocar uma assembleia para votar o que for. Então, vai lá e fala para o próprio administrador do fundo, convoca uma assembleia que eu quero votar, vender os imóveis e acabar com o seu fundo. E ele tem que cumprir, tem que convocar a assembleia. Acontece, é bom, é do mercado, e muitos desses acabam mesmo sendo encerrados. Mas o HGPO até hoje está de pé, e a primeira foi em fevereiro de 2022. E houve algumas situações de muito equilíbrio nas votações, né? A gente teve um cenário eleitoral equilibrado e no HGPO também. Ali poucos por cento de diferença, aí teve cotista querer questionar de como que foi a apuração dos votos. Sim. Isso gerou um burburinho ainda maior, aquele meio que bate-boca ali em discussões internas, e depois vieram outras GEs também propondo, e acabou acontecendo a não venda, e o fundo foi reavaliado também positivamente. Então agora, se quiser ter uma nova GE, vai ter que ser em outro valor. Então esse foi um bom case aí de várias GE consecutivas que acabou por decisão não vendendo, né? Esse não é monativo porque são duas torres, mas a gente acaba tratando como um monativo ali. É bom registrar que 2022 foi um ano de consolidação do mercado, né? Fundos maiores, mais poderosos, mais robustos, comprando fundos menores, mais fragilizados, penalizados durante a pandemia, e as AGEs foram fundamentais para esse movimento, porque muitos fundos têm como regra só fazer movimentos assim com a aprovação, né, dos cotistas, através de voto. Então isso quer dizer que o mercado é muito democrático, né? Perfeito. Muito. Uma participação muito grande do investidor. E a gente entra março, fundos de papel começam onda de emissões. Os fundos de CRI, de certificados recebíveis imobiliários. Outro destaque de 2022. Para um fundo ter mais dinheiro, ele precisa fazer uma emissão de cotas e tal. E os fundos que investem em imóveis, eles acabam ficando... quando o juro sobe, a cota desvaloriza, e aí tem uma diferença entre o valor patrimonial do fundo e o preço da cota na bolsa.
Se o gestor quiser emitir novas cotas, ele fica muito... Não adianta ele falar, olha, você pode comprar cotas a 110 na bolsa e eu estou te oferecendo novas cotas a 130. Você fala, por que eu vou pagar 130? Então ele tem que acompanhar o preço de mercado. E se estiver abaixo desse valor patrimonial, o cotista não gosta, o gestor também não gosta, então a torneirinha fechou para o fundo de tijolo. Para o fundo de papel, foi o ano que eles aproveitaram. Saíram de quanto para quanto em participação no IFIX? Eram há 2 anos e meio atrás, era em torno de 20, pouquinho, e passou para quase 45%. Quase metade do mercado hoje são esses fundos de papel. Hoje está bem equilibrado, 45 papel e tijolo. Hoje equilibrou o que era a metade em fundos de CRI. E boa parte disso veio em 2022 com esses fundos aproveitando o juro alto, que para eles não é um problema, e fazendo emissões de cotas e crescendo. Para quem não sabe, o IFIX é o índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores da B3. E esses fundos de CRI, de certificados de recebíveis imobiliários, né, são papéis, são títulos, não são imóveis na carteira. E eles tiveram uma evolução tão grande, tanto sucesso, que eles chegaram a cerca de 40% da composição desse índice da B3. Tamanho o destaque e a procura. Mas ao longo de 2022... aconteceram coisas com os fundos de CRI, a gente vai chegar lá. Teve novidade para todos os gostos. Teve muita emoção, né? Inclusive para os cotistas de FII de CRI. Né? E aí a gente teve o NS-LU 11, que é um fundo de hospital, Nossa Senhora de Lourdes, que teve que emitir cotas, né, para levantar capital para ressarcir um inquilino. Né? Então, a gente estava falando que geralmente um fundo emite cotas para crescer. Então, ele pega mais dinheiro e vai comprar mais ativos. Agora, às vezes as coisas dão errado. E esse fundo, Nossa Senhora de Lourdes, que tem um hospital com esse nome, de repente veio uma decisão judicial dizendo lá, claro, o inquilino entrou na justiça falando, paguei a mais, paguei a maior. E a justiça falou, concordo, então o fundo tem que devolver. E quem disse que o fundo tinha esse dinheiro para devolver? Até porque, pela lei, ele tem que distribuir 95% do lucro. Então, o fundo imobiliário não tem muito caixa. Então, teve uma emissão para pagar uma conta. Né? Não é o que a gente gosta de ver, mas ver que acontece e que o mercado consegue resolver também. Né? E houve, na época, uma precificação forte em cima, né? As cotas caíram bastante. Aí criou-se também uma dúvida em cima de fundos de hospitais ou fundos que têm hospitais de insegurança jurídica um pouco maior. Então, o mercado, acho que... E na época, eu lembro que outros hospitais também, com a Redditor ali envolvida, né, numa situação que esses fundos que tinham hospitais caíram de forma generalizada, apesar de não estar acontecendo nada, só pelo fato de ter essa situação com esse fundo, foram refletidos em outros fundos também. Aí a gente está falando do final do primeiro trimestre de 2022. Muita água rolou. E isso aí, também, né? está fazendo com que os fundos de hospitais são os que mais caem em 2022. Ao contrário dos shoppings, que são os que mais sobem. Aí a gente entra aí o segundo bimestre, tá? Vectis lança seu Fiagro. Vamos lá. Né? Evoluindo, né? Todo mundo querendo o seu Fiagro também, né? Mais todas gestoras as chegando, né? Então... A gestora viram esse mercado se movimentando, e a gestora que não tinha Fiagro montou estruturas para poder comportar também a parte de agronegócio. Então, você vê as gestoras também crescendo para poder criar esse tipo de produto, para poder fomentar o produto que estava em grande expansão. Sim. Enquanto isso, fundo de CRI emitindo cota, né? Opa, então, você vê que o crescimento do Fiagro tem a ver também com essa questão de que hoje majoritariamente são fundos de papel, fundos que investem em CRA, Certificado e Recebível do Agronegócio. O juro alto não é um empecilho para um fundo que investe em títulos de renda fixa. Já para um fundo que investe em imóveis é um empecilho para fazer novas emissões. Então, assim como os Fiagro estavam aproveitando desse cenário e expandindo, os fundos imobiliários de papel, que investem no CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, estavam mais ainda com o pé no acelerador. Então a gente marcou ali, começou por março aí as emissões,
Mas em abril teve uma semana que a gente foi ver, tinha 1,5 bilhão de emissões de fundo imobiliário de papel. Será que tem dinheiro para tudo isso? E teve, né? Teve muita captação. E isso veio por conta da aceleração da inflação e Selic também. A gente começou o ano com uma Selic em torno de 10,8, se não me engano. A inflação veio acelerando durante o ano, até o meio do ano, né? Depois teve uma outra situação. Mas eu acho que... e ainda a captação durante o ano todo ainda foi menor, né? Do que o ano anterior. Então, Sim. Apesar de ter sido muito forte, foi ainda um pouco menor. Até porque o ano passado teve fundo de papel captando e fundo de tijolo captando. Exato. Esse ano foi praticamente só os fundos de papel. Perfeito. Assim, o fundo de CRI, ele tem os títulos em carteira, né? Que são essas operações de CRI, eles remuneram pela inflação. Quanto maior a inflação, melhor, né? É ruim pra gente, inflação alta? Mas para cotista de fundo de CRI é ótimo, porque cada título desse remunera IPCA mais uma taxa, né? Então o pessoal estava rindo à toa, nesta época do ano. Nesta época do ano. Tá? Aí a gente entra em maio, a CVM tranquiliza o mercado com a decisão sobre o HTMX11. Aquilo que foi o primeiro assunto dessa retrospectiva em janeiro, a tranquilização vem em maio. Até lá foi uma preocupação, sim. Foi sempre um zumbido pro mercado. E não tinha muita atualização, né? A gente esperava o gerencial. Estava tudo ocorrendo assim, não vou falar lobby que dá uma impressão, conotação ruim, mas o movimento do mercado junto com a CVM de sentar, entender o que eles queriam realmente, quais documentos, para poder... E aí teve mudança na diretoria da CVM Sim. também na mesma época, então o mercado ficou esperando essa notícia e se concluiu somente no segundo... E mais uma vez, a CVM se desdobrou. Chegou a aceitar um recurso que não existia no regulamento lá do processo administrativo, um recurso com efeito suspensivo para, tá bom, você decidiu, mas vamos deixar suspenso. Não existia isso. Então, primeiro o colegiado da CVM foi julgar se haveria possibilidade de suspender, porque não estava escrito. Aí julgaram favorável a haver essa possibilidade, depois foram julgar se suspenderiam ou não e suspenderam. Sem dúvida é um esforço que a gente tem que reconhecer da CVM também. Ela percebeu que depois da decisão dela houve um desequilíbrio muito grande no mercado, uma dúvida muito grande do mercado. E o regulador ele não quer isso. Ele quer regular para que o mercado tenha clareza e possa se desenvolver da melhor forma possível. A partir do momento que eles perceberam que uma decisão deles trouxe efeito contrário, eles aceitaram suspender a própria decisão. A gente fala com muita naturalidade sobre CVM para lá, CVM para cá. O que é CVM? Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão regulador do mercado FII, mercado acionário, é o xerife do mercado financeiro brasileiro. É muito respeitado o órgão, muito atuante, muito preocupado com educação. E muito em cima ali das regras, conversando, dialogando com o mercado para atualizar, né, para que tudo ocorra com transparência, né, com responsabilidade, sem distorções nos negócios. Né? O que mais a gente teve em maio? Marco regulatório das securitizadoras. Também é um esforço da CVM, né? Também. E foi uma lei, inclusive, né? Aqui, assim, é mais detalhe, eu vou falar bem por cima que é importante se a gente está falando, olha, o mercado de fundo de CRI é tão grande, a metade... Opa, então se tem mais um órgão aí, mais uma lei, mais um aprimoramento da regulamentação desse mercado, estamos falando de mais segurança para o investidor. Menos dúvida, né? Então, assim, não vou ficar dando muitos detalhes em relação ao que foi o marco, mas é um marco importante para a indústria, tanto de CRI, que existe independente de fundo imobiliário, quanto para a indústria de fundos imobiliários. A securitizadora está diretamente ligada a esses títulos dos fundos de CRI que eu acabei de falar. Elas que organizam a operação e tudo mais. E era uma coisa meio obscura, não tinha muita transparência. Aliás, o Clube FI está trabalhando muito em prol dessa transparência. O Felipe Ribeiro está trabalhando arduamente para que isso seja apresentado na plataforma, para o mercado todo, os investidores, reguladores, autoridades terem acesso a essas informações, né? Porque, de forma prática, né? De forma prática, né?
de forma simples, leitura simples, porque até então é uma coisa meio obscura, difícil ali de saber, só poucas pessoas envolvidas conhecendo de fato os detalhes das operações, né? E a gente entra também nessa história aí, ajudando o mercado aí, né? Na transparência, muito, né? mais responsabilidade. Tudo que foi feito nesse marco da securitização, acho que foi para fomentar o mercado como um todo, trazer realmente transparência, porque era muito necessário para que as securitizadoras também tenham mais possibilidades de atuação nesse tipo de mercado. Sim. Então achei que foi bem positivo. Que é algo muito refinado do mercado financeiro. Quem não está antenado com isso, assim, conhece poupança, conhece outros tipos de investimentos mais populares, né, na parte desses títulos, a LICRI, né, o certificado de recebível imobiliário, é algo muito refinado do mercado financeiro, né? É mais conhecido em países desenvolvidos, a coisa é nova aqui no Brasil, recente, até por isso esse esforço do órgão regulador em aprimorar as regras, né, para que tudo funcione direitinho. E em maio também teve novidade da casa, né? Eu já estava no Clube FI, testemunhei tudo isso, né? Chegada de novos sócios, oferta pública fora da B3, uma novidade também, né? Fora da As pessoas puderam investir no Clube FI empresa, que não é um fundo imobiliário, é uma empresa. E centenas de pessoas o fizeram, né? A gente tem centenas de sócios no Clube FI, chegada então de novos sócios diretores, tal. Nesse momento fomos anunciados eu e o Felipe Ribeiro encampando principalmente essa nova ferramenta do mercado de CRI, que logo todo mundo vai conseguir ver, e depois outros vindo, inclusive o Danilo, que chegou em que mês, Danilo? Setembro. Então, mostra ao mercado que tinha muita coisa acontecendo no Clube FI para que ele possa se expandir e acompanhar e amparar o crescimento do mercado de fundo imobiliário, né? São 7 anos de Clube FI já, indo para o 8º ano, e chegou um momento que a empresa falou, vamos aumentar, vamos trazer mais gente. Nesse momento, eu que sempre fui um amigo e um cliente do Clube FI, passo a ser também sócio do Clube FI, Danilo, o Felipe Ribeiro, Felipe Guinle, que aparece menos, mas é um cara do administrativo, novo sócio super importante, e mais recentemente, na mesma época que eu e o Ribeiro entrou também o Maicon Brito, nosso mineirinho da tecnologia, né? Aliás, o Clube FI é super espalhado, isso é que é legal, né? Gente do Brasil inteiro trabalhando no modelo híbrido. Maicon Brito entrou junto em abril, e o mais recente foi o Vinícius Almeida, que agora é o diretor de marketing do Clube FI. E eu percebo também o crescimento, além dos sócios, das áreas de suporte, né, de TI e de research também. Sem dúvida. Que agora a gente também tem uma analista, né, a Carol, que está me ajudando nessa força-tarefa aí do research. Então, a gente vê esse crescimento, né, e mais possibilidades de não só do research, de explorar o TI, a parte educacional, novas ferramentas. Então, todo mundo acaba ficando aquela sensação de estar muito animado, de querer fazer acontecer, senso de dono. Quando teve essa captação do Clube FI, eu nem sabia que era um mútuo conversível. Eu falei, nossa, mas como assim? Que mútuo? E aí vai entender, fala, nossa, faz muito sentido, né? Não faz sentido você ter uma empresa SA de capital aberto em bolsa, você primeiro faz uma pré-rodada ali, e eu também tive uma participação ali para você ver como é que isso funciona e tal. Putz, achei sensacional. Para quem está chegando agora, eu vou situar. O Clube FI é uma plataforma, a única do país, em que os dados de fundos imobiliários são apresentados de forma clara, simples, para usuários. Além disso, tem conteúdo educativo, principalmente depois desse ano, chegada dos novos sócios, assim, só fera do mercado. Conteúdo jornalístico no Clube FI News. Clube FI News, da Lu. Então, a plataforma completa, é uma empresa praticamente 100% digital, né? E é interessante ver assim essa evolução, e eu me deparei, eu tenho muitos anos de mercado acionário, né?
E achei, poxa, vou tirar de letra aí o mercado FI. Não, é um mercado peculiar, né? Tem regras próprias. Mas o que me chamou a atenção foi a liquidez. O que é liquidez? É dinheiro, gente. Tem dinheiro. Ajudou um monte de setor da economia. Sim. Tá? Rede varejista, empresa grande de comunicação, a gente vai... Enfim, tem liquidez o mercado. E é natural que as empresas envolvidas nesse mercado amadureçam e cresçam. Foi o que aconteceu com o Clube FI. Perfeito. Né? E aí a gente chega no meio do ano, no meio de 2022, aí teve um imbróglio que foi no Mato Grosso, numa fazenda lá, que um fundo imobiliário comprou de um cara que tinha dívida, né? Esse fundo Betra 11 foi uma bagunça isso, né? Muita gente ficou com medo. Quem entrou no Fiagro, opa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Como é que foi isso, gente? Medo, um susto, e como a gente falou, né? O Fiagro vinha crescendo. Esse é um fundo imobiliário e que tem a fazenda mesmo, né? Não só... E aí teve um problema do ex-dono da fazenda e atual inquilino, vamos dizer assim, da fazenda. É uma empresa, naturalmente, e ele declarou lá a recuperação judicial. Então, opa, o que acontece agora? O inquilino está lá plantando e tal, ele está falando que entrou em recuperação judicial. Pode acontecer no imobiliário, mas difícil de ver acontecer, e no agro logo no começo aconteceu. E aí entra numa situação em que esse mercado é super transparente, super unido, como a gente estava falando, mas que o gestor, eles colocam numa situação em que o jurídico fala, não dá para falar. Não dá para falar porque lá do lado jurídico, eu sou advogado, não exerço, mas sou advogado, você tem um jogo de estratégias. Por onde eu vou, que recurso eu vou colocar aqui, o que o advogado da outra parte vai fazer. Então, quanto menos falar, melhor. Então, enquanto o investidor ele quer o máximo de informação possível, o gestor, tenho certeza, queria falar tudo, o jurídico fala, agora não dá para falar. E aí a gente ficou naquele momento, nossa, então o que aconteceu? Como que vai ser a solução disso? Nunca vimos acontecer. A questão da fraude de execução, né? Também foi uma grande novidade. Não acho que, no caso foi o BTG que estava envolvido nesse fundo, no Betra. Não acho que houve um erro da casa, e sim, talvez uma falta de comunicação, que isso se desenrolou num cara que já tinha uma situação financeira, né, de recuperação judicial. E eu lembro que, né, teve uma marretada forte na cota, né? Porque, sim. E isso foi desenvolvendo e no fim das contas, né, o banco conseguiu desenrolar o imbróglio ali que tinha dado com relação a essa fazenda. E acabou no fim dando tudo certo. Isso que a gente falava, assim, não dá para saber, mas seria um erro tão primário que é muito pouco provável que tenha acontecido. Ainda mais numa casa do tamanho do BTG, com a estrutura do BTG e tudo mais. Só que no primeiro momento, a reação do investidor é passional. Tanto de vender cota, como falar mal do gestor, aquela coisa toda. Exato. E ao longo do ano, até agora, várias decisões saindo na justiça e, em sua grande maioria, decisões favoráveis ao fundo. Né? Exatamente. Inclusive, era arrendatário e não é mais, né? Ele já tem outra pessoa plantando lá. A fazenda está produtiva. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu, então, no meio do caminho. Eu tenho um galpão de logística e o meu inquilino quebrou e demora um tempo para eu tirar ele de lá, depois demora um tempo para eu pôr um outro inquilino lá. Nunca é bom ver um patrimônio parado, mas é um imóvel que está vazio. Agora imagina uma fazenda gigantesca, produtiva. Você falar, estamos na época do plantio, a safra daqui 3 meses e não tem ninguém cuidando daquilo que já foi plantado ou não tem ninguém produzindo nessa fazenda. É uma situação diferente. E que rapidamente foi substituído, a fazenda está produtiva. E o bom de você ter alguma entidade grande por trás disso, que tem essa força, né, de um banco para poder... Sim. Porque se fosse alguma casa menor, talvez não tivesse essa força jurídica, essa força de comercialização, né? Exatamente. Já teve decisão da justiça favorável a um fundo, consequentemente, a todo o mercado, né? Como é que foi isso? Foi lá a questão do Península. Isso é uma coisa que remonta a 30 anos praticamente, quando os fundos imobiliários foram criados por lei. Que tem lá um detalhe que se eu construí um imóvel, ou se eu já era o único dono do imóvel, ou se eu fiz uma reforma muito grande desse imóvel, se eu vender ele para um fundo imobiliário, eu só posso ter no máximo 25% das cotas desse fundo.
Caso contrário, meu fundo vai ser considerado como se fosse uma empresa qualquer e pagar todos os tributos de uma empresa normal. Isso tinha uma razão de ser lá há 30 anos, hoje em dia não tem lá muito, mas enfim, está na lei. E de vez em quando a Receita vai lá e autua um fundo falando, olha, você desenquadrou aqui como... Bom, quando isso aconteceu com o fundo Península, que o único cotista é o Abílio Diniz, uma das pessoas, né, maiores empresários, pessoas mais ricas desse país, começou uma grande briga jurídica ali. E no final das contas, depois de muitos anos, a decisão foi favorável ao fundo, de mostrar, olha, não houve... Se a gente pegar só o texto da lei, eu vou até entender que a Receita deveria autuar, mas não houve nenhuma intenção de ter vantagem com isso, e não houve de fato nenhuma vantagem com isso. Ele não ganhou nada, não economizou nada de tributo, ele não lesou o Estado de forma nenhuma. Então não tem porquê descaracterizar esse fundo e sair cobrando todos os tributos. Então isso é importante porque, né, outros... Né, é raro esse tipo de situação, mas acontece com alguns. Já é uma decisão que embasa defesas em outros casos, né? Sim, e também aquela visão do que quem é incorporador, quem é consultor, que é uma coisa que eu acho que eu não entendi até hoje. Cada conceito de quem constrói, ou de quem é o terrenista, ou de quem é a empresa por trás que contrata a consultora. Então, isso precisa ser esclarecido e está em pauta em outros fundos, dessas visões de questão de corporação ou de construção. Eu acho que ainda vai ter algum desenrolar disso, principalmente em 23 ou 24, porque a gente precisa ter uma solução para esses assuntos que ainda estão em andamento. Sim. E o movimento de fusão no mercado intenso, né? Sim. A gente continua aí no meio do ano com fusão, o Pátria anunciando a aquisição de 50% do VBI. O que você acha, Danilo? Então, a gente observa que a VBI, na minha visão, é uma das melhores gestoras que tem hoje do mercado, e um fundo do Pátria que vinha sofrendo muito, né, com termos de portfólio, um fundo que estava muito depreciado, e essa fusão, que teve mais de um tipo de fusão, né, teve dentro de fundos e teve de fundos da mesma casa se unindo também, que a gente pode falar depois, mas eu vejo assim com excelentes olhos, porque você traz uma gestora que, na minha visão, assim, tem um profissionalismo, uma transparência maior, não falando que o Pátria, né, ele também tem as suas qualidades, mas eu acho que melhorou muito na questão da comunicação, e eu acho que vai tratar melhor os fundos na estratégia que a VBI Sim. tem de reciclagem de portfólio. O mercado imobiliário é muito específico, e o mercado de fundo imobiliário é muito específico, porque lida com essa paixão e com centenas de milhares de pessoas. Então, mesmo a Pátria sendo uma gestora fantástica, uma das maiores do Brasil, reconhecida internacionalmente, geralmente uma gestora dessa tem mais facilidade de lidar com o investidor profissional, institucional. Não é fácil pôr o pé no varejo. E a VBI já tinha feito isso e foi mais um. Foram dois, o Patsy e o Patielli, nesse caso. Sim. E essa foi uma movimentação grande, importante do mercado, mas como a gente falou, via a Assembleia que termina um fundo e tal, um movimento de consolidação e que também é sinal de maturidade do mercado. E não só e o mercado viu como bom, né? Como positivo, bom, porque a VBI entrando, né? Quando tá fácil de emitir cotas, todo fundo vai lá, pega um dinheiro, começa pequeno, emite de novo, vai ficando grande e tal. Aí, de repente, não tem mais um período bom para emitir cotas. Alguns fundos ficaram pequenos no meio do caminho e não conseguiram crescer. Eles vão sendo incorporados ou diluídos, ou acaba o fundo, vende o imóvel, termina o fundo e tal. Normal de um mercado que cresce e se profissionaliza. Foi outra tônica desse ano também, esses movimentos. E também a gente teve fusões mas foi mais recentemente, a gente vai chegar lá, não sei se vocês colocaram, de fusão de fundos da mesma casa, que foi no caso do BTG, o FEX e o BTCR, que o FEX é o fundo mais antigo de CRI, e se uniu ali com o BTCR, que tinha fundos que tinham estratégias muito parecidas, da mesma casa do BTG, então houve também uma assembleia para resolver a situação desses dois fundos e unir em um único fundo. Bom, você que está chegando agora, a gente está fazendo uma retrospectiva 2022 do mercado de fundos imobiliários, e a gente agora vai entrar no segundo semestre. Com um marco, né, gente? Um marco. A gente falou agora há pouco das Assembleias Gerais Extraordinárias, que são momentos de emoção dos fundos imobiliários, de participação intensa dos cotistas, mas que ocorriam de maneira obscura também, porque quem solicita
é um cotista muito representativo deste fundo, tem que ter pelo menos 5%, mas ele ficava anônimo até este fato aqui, no caso do Banestes. Isso foi um marco para o mercado FI, né? Para melhorar essa questão de transparência. Como é que vocês viram esse episódio? Não, na minha visão, sempre já deveria ter não ser transparente desde o início, né? Ser transparente desde o início. Mas há algumas situações de que os fundos queriam estar protegidos para não se exporem por serem gestoras que tinham algum conflito ou algum conluio aí de fundos que já tinham comprado partes em outros fundos. Então, talvez eles gostariam de se manter anônimos pelo fato de não se expor para o mercado. O mercado falando, pô, toda vez esses caras estão chamando a assembleia para resolver alguma coisa, então... mas se você está chamando, eu acho que você tem que se expor e você tem que justificar, e não há problema nenhum nisso, sendo que seja bem justificado. Então, na minha visão, isso já deveria existir, essa transparência, e realmente esse marco eu acho bastante importante para o mercado. Foi legal. Tem um lado aí também que é a questão do seu direito à privacidade. Tem pessoas físicas que têm 5% das cotas do fundo. O Danilo não quer que as pessoas saibam os bilhões que ele tem. E ele pode convocar uma assembleia. Então ele também tem direito a falar, não quero que meu nome seja exposto. Mas entre o direito individual e a vantagem coletiva, vamos dizer assim, que é a exposição desses dados, prevaleceu o coletivo. Porque uma coisa vinha uma proposta, olha, a gente quer vender o imóvel por X milhões e vai acabar com o fundo. Eu como cotista minoritário posso tomar minha decisão aí. Agora, queremos vender o imóvel por X milhões e o comprador é o fulano. Pode ser que mude a minha opinião de voto. Entendeu? E isso foi que a CVM disse, olha, a informação ela é importante porque pode mudar a opinião de voto das pessoas. E aí passou a ser uma prática, então mais transparência ainda no mercado depois dessa decisão. Não precisa, né, gente? Tá na chuva é pra se molhar, né? Isso aí. Ajoelhou, tem que rezar, tem que ser exposto mesmo, não tem que esse negócio de preservar, gente. Tá no mercado. Mercado aberto. Tem que ser democrático, não tem que ficar escondendo. Né? E aí a CVM entra novamente no meio do ano, muda as regras para ofertas públicas, regras essas que começam em 2023, né? Sim, nenhuma grande mudança, tá? Vou falar bem rapidinho até disso, mas é uma regulamentação que já existia há muitos anos e que ganha uma melhoria aqui, outra melhoria ali, mas na prática continua tendo oferta que é só para profissional, outras que é para todos os investidores em geral, mas é sempre importante isso que eu tinha falado agora há pouco, a CVM ela é muito atenta e atuante em modernizar a regulamentação. No final das contas, isso é segurança para todo mundo. E o mercado também não precificou nada de muita alteração nisso de isso vai mudar com a maneira de que eu vou me posicionar, os institucionais. Então, eu acho que vai trazer um aprimoramento do mercado, mas isso não vai mudar a forma que as entidades vão atuar para as emissões. Só vai deixar mais ágil e melhor para todo mundo. É isso aí. E aí o Clube FI continuou ao longo do ano se desenvolvendo, apresentando novidades. E aí no meio do ano teve a novidade dos comentários em vídeo para os fatos relevantes. Fatos relevantes são os informes, os comunicados que os fundos têm obrigação de divulgar para informar o mercado, os cotistas sobre operações, uma série de coisas. Né? Só que eles são difíceis de interpretar, de ler, eles são muito técnicos ainda. Melhorou muito ao longo de 2022, eu tenho que confessar, porque o meu trabalho é em cima dos fatos relevantes. Mas aí, qual é o serviço que o Clube FI presta? Ele coloca um vídeo desses senhores e de outros aqui participantes da equipe para explicar para o mercado, para os investidores, do que se trata. É um super serviço, né, gente? E também, às vezes, assim, a pessoa também tem o dia a dia, né? A pessoa é dentista, médico, é o cara que oferece serviços. Talvez não tenha tanto tempo para ficar lendo coisas que estão mais pesadas, né? Numa linguagem um pouco mais difícil. A gente, com essa ferramenta, sai o fato relevante pelo Clube FI. Eu, o Arthur, os parceiros do Clube FI, o Felipe, as pessoas que estão por dentro desse mercado conseguem fazer um vídeo e você consegue ouvir durante a sua academia,
a trajetória para o trabalho. Então você não tem aquela necessidade de estar preso numa tela lendo. E a gente vai fazer esse trabalho por você, explicando e analisando. E uma ferramenta muito ágil. A maioria dos vídeos que eu gravei lá, eu como professor explicando o juridiquês, o financeiro das coisas, não é aqui nesse cenário bonito não, é lá em casa mesmo. É lá em casa. Pá, abre lá o meu computador, gravo, pum, tá lá disponível para todo mundo. Uma ferramenta, uma inovação nesse mercado. Tudo que a gente vem falando, transparência, mais investidor, tudo isso contribui, né? É isso aí. Mais consolidação, um fundo de logística, o BTLG, incorporando 2 outros fundos. E a gente teve também as Big Techs que devolveram espaços de trabalho no mundo inteiro, demitiram e isso chegou ao Brasil. E aí o que tem a ver com o mercado FI? Tudo. Tudo. Então, ó, o BTLG, assim, já começa a ser mais do mesmo, né, na nossa retrospectiva, mas é importante a gente ver como foi uma tônica do ano. Então, 5% de cotistas convocam uma assembleia lá e com isso 2 os fundos deixam de existir e um fundo grande passa a ser maior. E a questão das Big Techs, quando a gente fala assim, olha, as empresas estão expandindo, parece força de expressão, não é. Expandir se eu tenho 100 funcionários, vou ter 110, precisa de mais cadeira, mais mesa, mais espaço. E quando ao invés de ter 120 eu passo a ter 100, eu devolvo espaços. E o fundo imobiliário é dono desses espaços, ele é dono do imóvel, ele precisa de inquilinos. Então isso sempre foi importante, né? Eles estavam expandindo, comprando imóveis, Google, Amazon, comprando imóveis no mundo inteiro, alugando um monte de espaço. 2022 foram vários anos em um, não foi só aqui no Brasil não. E aí o vento muda, eles falam o quê? Começa a devolver. Então, isso uma retração das startups, né, observadas, e isso foi mundialmente, porque viram que assim, pô, a startup ela é muito bonita, ela é revolucionária, mas e aí, cadê o dinheiro que ela vai gerar ou que ela vai produzir em cima daquilo? Então, e com relação à fusão dos fundos, é o que o mercado que a gente tinha observado em termos de um fundo grande, e aí tem 2 fundos pequenos que têm as suas limitações em termos de aquisições, e você pega um outro fundo que consegue fazer essa administração, e o BTG fez um baita show, né? Ganhou o prêmio imobiliário, então não tem nem muito o que falar sobre o BTLG, que sempre foi um sucesso muito grande. Então achei que também foi uma boa aquisição e foi muito justa para ambos. Teve o fracionamento dos dois fundos, aí o que sobra de cota vai a leilão, então eu acho que foi bem legal essa fusão também. Quem está chegando agora está assistindo a uma retrospectiva 2022 do mercado de fundos imobiliários. A gente que acompanhou aqui as notícias ao longo de todo o ano fez uma seleção dos principais temas. É legal para quem já investe, é legal para quem ainda não investe, para tomar ciência e se animar para 2023. Tem quem ainda não investe? Tem. Vamos resolver esse problema em 2023, hein? Vamos resolver esse problema. Tem que investir em fundo imobiliário. E você que está assistindo, começou agora, essa retrospectiva a gente selecionou de todas as matérias, a gente puxou mais notícias positivas que negativas. Por intenção, não. Realmente houve notícias mais positivas do que negativas no mercado de fundos imobiliários em 2022, mesmo com as condições adversas do mercado, mesmo com um cenário muito difícil na economia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E é isso, vamos lá. A gente está no segundo semestre, agosto, a gente tem estreia do Clube FI, né? O Clube FI começou com a fase de entrevistas. O Clube FI entrevista aqui, né? No estúdio. Aqui no estúdio. O Clube FI entrevista eu já tinha há 5 anos, se não me engano, comandado pelo Thiago Tucci, sempre entrevistando a cada 15 dias e à distância. E aí o que mudou? Mudou que agora a gente faz ao vivo, em São Paulo, nesse estúdio e recebendo o mercado todo como sempre. Presencial. O Clube FI Visita também estreou. O Clube FI Visita, que é um programa que vai até os imóveis, que pertencem aos fundos imobiliários e mostra, né? Fala um pouco da parte técnica aqui, do que representa aquele ativo no fundo, mas mostra muito do que é o imóvel para quem gosta do mercado. É uma visita mesmo, né? Um passeio, é muito legal. Muito legal, que vai além do financeiro, né? É um vídeo que interessa a todo mundo. Né?
E aí a gente teve consolidação, mais um pouco de consolidação, dessa vez bancos, né? O Bradesco comprando 51% do Votorantim, que tem fundos imobiliários. E aí houve aquela notícia, os fundos imobiliários divulgando fatos relevantes, né? O que isso representou? Foi mais uma transação observada de um segmento que ficou meio que parado o ano todo, né? Esse segmento ele vem em transição, porque as agências vêm diminuindo, né, ao longo desse período. E boas notícias com relação a renovações contratuais, principalmente da Caixa também. Então, algumas incertezas, circulou esse segmento durante o ano e houve essa transação. Sim. Que foi bastante interessante. Mas a gente até vai falar disso quando chegar em novembro, mas nesse caso especificamente, você vê o Bradesco acreditando nos investimentos alternativos e comprando o controle de uma gestora, do Votorantim, que tem uma tradição de alternativos, de FIP, de fundo imobiliário e de FDIC. Mais um passo nessa consolidação que a gente está falando praticamente desde o primeiro mês do ano aí, né? E consolidou todas as transações em todos os segmentos, né? Porque a gente falou sobre shoppings, falou sobre lajes, fusões e fundos de CRI também. Então aí essa foi a coroação do ano e também transações também em agências. E em agosto, a taxa Selic, a taxa básica de juros, chegou ao ápice de 13,75% ao ano, né? Que vinha numa toada, chegou a 2%, inacreditáveis 2% ao ano, a Selic. Aí foi tendo o aperto monetário, que a gente chama, a alta disso, numa tentativa de controle da inflação, e atingiu o ápice, né? Ainda foi mantida até o momento em 13,75% ao ano. E o que isso representa para os FIIs? É ruim para a economia, é ruim para fundo imobiliário, né? E a gente sabia que 2% não era possível, é que nem a tartaruga em cima da árvore, ela não subiu lá sozinha e alguém vai ter que tirá-la de lá. Então 2% é um juro que não cabia no Brasil. Aí quando começou a subir, 6% é ótimo, 8% ainda tá bom, 9% ok, isso aqui lá se foi. E depois de 4 anos e meio com taxa de juro baixa para padrões brasileiros, e isso proporcionou um crescimento do mercado fantástico, a gente volta a ter uma taxa acima de 10% e lá próxima de 14%. É ruim, juro alto é ruim, só ruim, ponto, sabe? O que eu observei assim de colegas e de investidores foi a corrida para o CDB-FGC, para quem não conhece, aquele CDB que tem o fundo garantidor de crédito de um banco que é médio ou um banco pequeno, que possui uma taxa muito maior de retorno ali. Então, essa fuga para o CDB-FGC fez com que começasse ali o IFIX começasse a devolver os ganhos ali que tinha acumulado do início até o meio do ano, e começou a cair o IFIX, e dali em diante a gente teve até agora zerar os ganhos do ano todo em dezembro de 22. É isso aí. Em setembro, a gente entra em setembro. E teve um anúncio de uma operação que foi concluída agora, né, no final de 2022. 3 fundos distintos comprando partes do mesmo shopping em operações distintas, mas simultâneas, né? O Campinas Shopping, interessantíssima essa operação, muito. Não? Um shopping inteiro que o vendedor precisava vender por uma questão, digamos, política, concorrencial, né? Aconteceu uma fusão entre 2 grandes empresas do setor de shopping, e por uma questão de concorrência a autoridade falou, olha, você tem que vender alguns ativos. Cada uma dessas empresas tinha grandes shoppings em Campinas, então um deles você vai ter que vender. Então a empresa precisava vender, numa época que está difícil. E aí foi formado um consórcio lá, 3 fundos imobiliários vão lá e absorvem um shopping inteiro. Muito interessante, na minha opinião, é uma tendência, a gente vai ver isso mais vezes acontecendo. Não, e o mais interessante que eu achei foi que cada fundo tinha uma situação muito diferente do mercado. Tinha fundo que conseguiu emitir ali, fazer a sua emissão, captação, e tinha fundo que estava abaixo do patrimonial, teve que trocar equity com o próprio vendedor. Cotas, né? Trocar cotas. Pagou o vendedor em cotas. Pagou o vendedor em cotas, então a gente viu nessa transação como que os fundos se viraram para poder fazer essa aquisição desse shopping. Novamente, o mercado de fundos imobiliários
né, ajudando na recuperação de setores da economia. Sim. Esse shopping pertencia à BR Malls, né, e agora pertence a 3 fundos imobiliários, né, que compraram partes diferentes, mas compraram simultaneamente, né, cada um né, com a sua negociação, mas montaram um consórcio para os 3 juntos dar os 100% ali da compra do shopping. Muito interessante. Aquilo que eu tinha dito, num ano em que não dá para captar dinheiro, como a criatividade floresceu nos gestores de fundo imobiliário. Cada um deles encontrou. Você olha assim, a notícia dada agora, 3 fundos foram lá, cada um comprou uma parte e agora 3 fundos com situação completamente diferente. Completamente diferente. E cada um encontrou uma solução e conseguiram comprar o shopping. Conseguiram, foi. HTMX 11 voltou a pagar rendimentos. Olha, isso é algo a comemorar, né? Porque não por causa do fundo em si, não é uma recomendação, nada disso, mas é um fundo tradicionalíssimo, um dos primeiros fundos da nossa indústria, assim, lá da época de 2010, e que por conta da pandemia, um fundo que investe no setor hoteleiro, ficou mais de 2 anos sem distribuir rendimento. Devido ao grande prejuízo contábil acumulado ali, teve a questão de a gente tentar prever que os hotéis iam demorar mais, mas ninguém sabia o quanto mais ia demorar, e faziam contas de quanto de caixa que tinha até não zerar, e depois zerou, e aí faziam conta de quando voltaria os dividendos, e isso foi bem recebido, né, pelo mercado, porque foi o último a se recuperar, e isso já estava na conta, já estava previsto, e bom que voltou a distribuir dividendos. As ocupações ainda não são excelentes, mas já são mais competitivas. Acredito que 23 vai ser a consolidação desses tipos de fundo que foram muito exacerbadamente depreciados durante 2020 e 2021. Agora, das notícias mais lidas do ano, hein? A queda de 40% do KINP11. Olha, isso aí vale a pena ver de novo, Luciano. Isso na retrospectiva de 2024, 2039, 2045, a gente vai estar falando de algo muito parecido. Os investidores escolhem olhando, nossa, quanto ele paga de rendimento, quanto que isso dá de rentabilidade, vou comprar. Aconteceu muito no passado com o HTMX, que a gente falou agora há pouco, né? O fundo distribui um rendimento que nem sempre é recorrente. E é o caso desse fundo. Ele é um fundo que desenvolveu, comprou terrenos, construiu imóveis, está vendendo os imóveis. E é este lucro da venda que ele distribui. Então, a cada vez que ele distribui, significa que o fundo está mais próximo do fim. Né? Ele tem um prazo para terminar. A cada distribuição ele deveria valer menos e não valer mais. Mas as pessoas que não prestam atenção nisso vão lá e falam, não, ele distribuiu um rendimento grande, ele vai distribuir isso mais ainda e para sempre. E saem pagando um preço absurdo. A famosa confusão da amortização versus distribuição. Sim. Saber separar o que é devolução de capital e o que é distribuição de capital. E aí é muito interessante também que o gestor do fundo colocava no relatório gerencial todos os meses. Então, não é que o fundo caiu 40%. O fundo estava num preço que não fazia o menor sentido. Com essa queda de 40%, ele foi para o preço que deveria estar. E como que eu sei o preço que deveria estar? Porque o gestor colocava no relatório gerencial, em vermelho, em destaque. Gente, é o preço que está. Como o fundo vai terminar em tal data e tal, você vai ter um prejuízo de 50% em tal preço, 40% em tal preço lá. Para ter lucro, você tem que comprar a cota a um preço muito mais baixos, e aí ele colocava também para baixo qual seria o resultado. 4 meses seguidos fazendo isso, e o preço da cota só subia. Aí também olha como tem a força da mídia. Ele gravou um vídeo. E pode parecer simples, o cara gravou um vídeo e pôs no YouTube. A gente está falando de uma gestora que pertence ao Banco Itaú. A aprovação de compliance para isso, de jurídico, é gigante. O cara gravar um vídeo e falar, parem de pagar este preço na cota. É um esforço gigante que o gestor teve que fazer e fez. E aí, depois de 4 meses escrevendo isso todo mês, todo mundo ignorando, quando ele grava o vídeo, aí o mercado desperta e bumba, a cota cai 40% para chegar no preço que deveria estar. Não tem nada de errado com o fundo. Só o único erro era as pessoas comprando sem saber o que estavam comprando e pagando um preço que não tinham ideia do motivo que estavam fazendo aquilo. Apostando que iam receber aquele dividendo para sempre. Para sempre, sendo que a informação estava clara e todos os meses nos gerenciais. A gente entra agora no 4º bimestre, né?
trimestre, aliás, né? Investidores de Fiagro crescem 20%, crescimento mensal de 20%, gente. Que fenômeno é esse? Né? Porque cabe uma justificativa porque era uma base menor, né? E aí quando você cresce de 10 para 20 mil, às vezes você pode ter dobrado percentualmente, mas a quantidade então tem que ser também avaliada. Mas isso ocorreu devido a múltiplos veículos que foram criados, né? Se não tivesse a quantidade de veículos que tem atualmente, você provavelmente teria um crescimento muito menor. Então, somente observar esse ponto. E o Fiagro, ele nasce pegando, assim, quase 30 anos de experiência de fundo imobiliário. Sabe aquele irmão mais novo que é mais espertinho? Tem duas crianças lá de 7 anos e uma é mais lerdinha e outra muito mais espertinho. Só que uma é filha única e o outro é o terceiro filho. E ele tem irmãos mais velhos. Ele tem atalhos, tem coisas que ele O irmão mais velho já vem avisando, né? Então o Fiagro é o irmão mais novo do fundo imobiliário. E olha lá, como muitas vezes pode acontecer, eu sou irmão mais novo. E eu sou muito mais alto que o meu irmão. Olha lá se daqui a uns anos o mercado de Fiagro não vai ser maior do que o mercado de fundo imobiliário. Porque o agro é muito maior do que o imobiliário no Brasil. Né? Verdade. E o HGPO11, hein? A segunda AGS Highlander. Assembleia no ano, na tentativa de liquidar o fundo. Gente, o que acontece? Movimento super legítimo, enfim, mas com 5% eu convoco uma assembleia para que isso seja votado. Agora, a aprovação precisa de 25% das cotas. Então, veja como o fundo imobiliário ele é democrático, ele é transparente, né? E até agora a maioria não foi feita para aprovar a venda e liquidação. Aí tem acho que teve algumas contradições nessas convocações e nesse processo, porque já existia um preço mínimo, né, que era determinado. E aí veio uma oferta em tal preço, vamos convocar uma GE para votar o que não foi atingido, assim. Então acho que teve essa questão de que não era talvez necessária algumas dessas assembleias, porque já existia um preço mínimo que era determinado. Então, nesse sentido, talvez algumas não seriam nem factível ser feito. Mas, de qualquer maneira, com o regulamento debaixo do braço, perfeito. Cotista que tem mais do que 5% das cotas, ele faz convoca o que quiser. Quantas vezes ele quiser a Assembleia e tal. E é por isso que o fundo está sendo Highlander. Tem lá uns cotistas insistindo em vender direito deles e até por uma margem apertada, a maioria dos cotistas não aceitou vender ainda. Tudo pode ser uma questão de preço, né? Depois um preço mais alto aceitem. Mas num ano em que houve consolidação e muitos fundos deixaram de existir, o Highlander HGPO é um destaque. É isso aí. Em outubro teve o Fórum GRI, que é o maior evento de fundos imobiliários do país no ano, né? Em que os fundos são discutidos, os segmentos, os principais gestores, os principais participantes desse mercado se reúnem. Obviamente o Clube FI estava lá, com um estúdio montado, entrevistas foram gravadas, a Lu estava lá também gravando entrevistas, percorrendo. Quem abriu foi Joaquim Levy, o economista, entrevistado pelo Arthur. É um evento muito, muito marcante mesmo. Acompanhe aí no YouTube, nas redes sociais, tem muito conteúdo feito ali. E 2023, obviamente, vai ter, né, em outubro, e vale muito a pena acompanhar. Mesmo que você não vá presencialmente, dá para assistir online, muita coisa, muita informação interessante, estratégica pode ser obtida num evento como esse. E teve a carteira recomendada do Clube FIA, primeiro um marco para a empresa. Danilo, responsável pela carteira recomendada. Foram 3 carteiras que a gente lançou de uma vez, com perfis, tentando atender perfis diferentes de investidores, né? Aquelas personas que cada um tem em cada fase de vida de acúmulo, né? De usufruir os rendimentos, de usar o dinheiro que você foi tão suado, né? Devido ao trabalho. Então, a gente dividiu essas carteiras em 3, além de fazer acompanhamentos semanais. Vamos sair com mais uma carteira na virada do ano, de carteira alternativa. Então, foi consolidado um research próprio do Clube FI, com opinião, né, isenta, né, de influências de grandes casas e tal. Então, a gente tem aqui uma estratégia muito bem determinada e explicada nas nossas recomendações, e muito bem diversificada em todos os tipos de segmento, né, dos principais segmentos dentro das carteiras. Então, tenho bastante orgulho
de estar aqui hoje, né, no Clube FI. Acho que é um dos maiores o maior desafio da minha vida, né, com esses mais de 10 anos de mercado. E aí pretendo 2023 trazer ainda mais novidades para os assinantes. Legal. E soma ao marketplace, né? Tem relatórios de outros analistas. Inclusive. E tá tudo certo. A gente tem um marketplace lá com 4 casas atualmente. Pretendemos expandir aí. E tudo bem, alguém da venda, né, de um fundo dá uma recomendação um pouco divergente da minha ou divergente de outra casa. E aí a pessoa quem ganha é o assinante de falar, poxa, ele tem essa visão, o outro tem essa outra visão muito bem explicada, qual que eu vou seguir? Qual que eu acho mais racional? O meu perfil é esse. Então, ele pode escolher dentro de uma série de opções dentro do nosso marketplace. E como ter acesso? Bom, assinando, a partir do plano FI Data Plus, ele já consegue ter acesso às carteiras recomendadas, tanto a do Clube FI quanto a dos research parceiros. Legal. E em novembro aconteceu um marco na indústria FI. O IFIX, que a gente já falou aqui, que é o índice da B3 de fundos imobiliários, ele ganha um contrato futuro, gente. E assim, aqui no Brasil a gente tem poucos contratos futuros. Não é um mercado desenvolvido como nos Estados Unidos. Lá tem contrato futuro de tudo. Né? O CME Group, a Bolsa de Chicago, eles inventam, eles têm criatividade e tem mercado para isso. Aqui não, a gente tem as commodities, tem o dólar. E de repente o mercado FI é tão pujante que o índice, o IFIX, ganha um contrato futuro. De repente veio essa notícia em novembro. Caramba! A brincadeira tá ficando séria. Séria, é super importante. E não acontece à toa a Bolsa fala, acho que eu vou criar... Não, é o mercado que chega lá, Bolsa. Precisamos de um contrato futuro para que um investidor institucional possa investir, para que um estrangeiro possa investir e tal. Então, a Bolsa, falei muito da CVM, a B3, antes até de ser B3, tem uma história muito importante também para o desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários, a própria criação do IFIX. Agora a gente está falando do futuro do IFIX, mas a Bolsa ter criado o IFIX em 2012 com pontuação retroativa a 2011 já foi um tremendo avanço e ajudou muito o mercado a crescer. Agora vem um derivativo, não vou entrar no tecnicismo disso, mas daqui a alguns anos a gente vai estar falando, olha... Opções. O futuro do IFIX mudou. Né? Mudou a liquidez. E não foi uma coisa que mudou do nada, né, Arthur? A gente teve aluguel vindo. Sim. Foi passo a passo. Né? Primeiro você aprende a andar, depois você aprende a conversar, depois você aprende a se relacionar, você cria seu caráter. E aí você vai evoluindo como pessoa. E os fundos imobiliários também. Demorou muito tempo? Demorou, porque capitaneou tudo. E agora vem o FIAGRO, né, o FIINFRA, seguindo esse caminho que deve ser mais rápido. Mas durante ali 2012 a 2006, foi uma grande penumbra ali dos fundos imobiliários. O macroeconômico também não ajudou, mas essa evolução veio ali de 2016 para cá, passo a passo, né, aluguel de ações, e aí até chegar numa opção de ter contrato futuro. Quem sabe... mais para frente ter opções, será que teremos liquidez para lidar com... Será que teremos maturidade para lidar com essa nova responsabilidade? É o tipo da coisa que pode não mudar nada na vida do investidor. Comum, investidor pessoa física, quer ignorar que existe contrato futuro, não vai mudar nada na sua vida. Mas muda muito na vida do investidor profissional, no institucional. E um mercado ele tem que ser plural. Tem que ter todo tipo de investidor. Para quem não sabe, o contrato futuro é um produto refinadíssimo do mercado financeiro, é um derivativo, tá? E ele ajuda o mercado a travar preço, fazer operações para se proteger de oscilação de preço. A gente tem contrato futuro de milho, a gente tem de soja, tem de boi, de dólar. São poucos contratos futuros que tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem contrato futuro de tornado, para as pessoas se protegerem das avarias que um tornado pode provocar. Lá tem contrato futuro de tudo. Lá é um mercado muito mais envolvido, eu não quero fazer paralelos aqui, mas é só para exemplificar. E, de repente, o IFIX ganha um contrato futuro. Isso é muito, muito representativo. E aí a gente vem com um levantamento feito pelo Clube FI de saúde financeira dos fundos imobiliários. E, de repente, a gente identifica... que tem muitos fundos alavancados, gente. Muito alavancado, endividado. Né? Isso foi muito legal. Foi numa conversa que a gente teve recentemente aqui com o Danilo também, que você já deve ter assistido, inclusive.
Ele falando, olha, a grande novidade dessa fase que a gente está vivendo de juro alto é que agora tem fundo alavancado, coisa que não tinha antes. Bom, esse levantamento é feito pelo Clube FI, a gente mostra, oferece inclusive para colegas da imprensa, aí a Luciane vai lá, publica no Clube FI News, passa 1-2 semanas, o segundo fundo mais alavancado desse levantamento solta um fato relevante dizendo: estou tendo que vender parte dos meus imóveis por causa das minhas dívidas de curto prazo. Uhum. Não, a diferença da droga e do remédio é a dose. No caso dos fundos imobiliários, a diferença de você ter um problema de alavancagem é o tanto que você está alavancado e o compromisso, a distância desse compromisso quanto ao vencimento dessa dívida. E a dívida um dia chega, né? A idade chega para todo mundo, a dívida no fundo imobiliário um dia vai chegar. E se esse fundo está muito depreciado no mercado secundário, ele não consegue dinheirinho para poder quitar, honrar com as suas garantias, isso, né? Foi um ano que não teve emissões. Não teve emissões, você combina essa tempestade perfeita, o fundo tem a única solução: vender imóveis para poder quitar aquela dívida. Sim. Que foi, para honrar a dívida que foi acordada no passado. Se tem alguém que sempre vence, é o boleto. É, né? o boleto. O boleto sempre vence. Por isso é importante a transparência, né? O cotista, ele tem o direito de saber qual é a situação do fundo, né? Essa informação tem que estar clara, né? Tem que estar apresentada. E a gente colabora com isso também, né? Como mídia, produção de conteúdo, para mostrar, simplificar a apresentação dessa informação. E aí, em novembro, a gente tem RBVA11 e o BBPO11, com renovações de contratos de agências, e o mercado vê um ciclo de 10 anos se encerrando. Sim. É complicada a gestão de agência bancária, gente. Olha os bancos digitais, olha a revolução toda, os bancos continuam lucrativos, mas nem tanto com a entrada dos digitais, e de repente tem fundo imobiliário com agências na carteira. E isso deve estar sendo uma tremenda dificuldade de fazer a gestão, né? Dá pra gente ficar uma hora só falando do tão legal que é ver esse ciclo chegar ao final. Uhum. Tá? A gente viu o nascimento desses fundos em 2012. E naquela época, outro cenário, outro mercado, contratos atípicos, são contratos longos de 10 anos, super protegidos para o dono do imóvel, e o dono do imóvel era o fundo imobiliário e seus cotistas. Tudo vai muito bem enquanto o contrato está valendo. E aí você pega lá em 2012 e fala: nossa, 10 anos de contrato, cara, 10 anos é muito tempo. E eu não tinha essa carequinha aqui, esse defeito que está aparecendo na tela das pessoas, esse negócio reluzente aqui, ó. Não mostra não, Alexandre, pô. Eu não tinha essa carequinha. 10 anos passam, entendeu? E aí a gente vê chegar 2022 os contratos chegaram ao fim. Bom, em sua grande maioria foram cumpridos os contratos. Teve até um teste importante, uma briga com o Santander lá no RBVA, que no final das contas o contrato foi mantido, embora o fundo tenha aceitado um desconto. Então isso que eu acho que é um marco, tá? Não é porque é este fundo, é porque a gente está vendo um ciclo de 10 anos chegar ao fim, contratos foram cumpridos, e o que se esperava? Que 10 anos depois os imóveis tivessem valorizado e o aluguel tivesse valorizado mais do que a correção da inflação, que era o que estava no contrato. Não foi o que aconteceu na economia brasileira, né? Mas é muito legal ver isso tudo acontecer. E o que está acontecendo com a agência bancária hoje? Acho que o maior problema essa aula que você deu de agências foi o descompasso do aluguel praticado, corrigido, né, dos 10 anos, e o que o mercado pratica naquele dado momento, que é agora. E você tem um cenário de que o contrato acabou, há uma renegociação, e o que acontece com a agência? Se ela não vai permanecer lá ou se ela vai renovar, o imóvel ele é perpétuo, ele vai ficar lá, sendo numa região que é muito bem apreciado, numa região que tem um pouco mais de dificuldade, ele pode virar diversos outros usos, né? Pode ser um laboratório, claro, tem um retrofit a ser feito, mas o problema maior é que os contratos eles diminuíram de tamanho, agora são atípicos, né? Nesse caso dessa situação desse fundo, e para os próximos passos vai ser assim, se não for agência, vai ser um laboratório, só que ele não vai pagar aquele aluguel que estava anteriormente, vai ser um aluguel menor, e aí você vai ver esse reflexo. Infelizmente, os investidores precificam o dividendo, né, o que está sendo pago, e você, consequentemente, pode ter um dividendo menor, porque você não tem o mesmo aluguel que antes, e as cotas já haviam sido muito depreciadas, porque tinha essa incerteza de renovação. O fundo conseguiu, né, fazer essa renovação em condições que talvez não sejam, vou fechar mais 10 anos, porque
os próprios bancos não sabem, né, se vão existir agências, né, nessa mesma proporção daqui a 10 anos. Então acho que a solutiva para esse contexto é que os imóveis eles vão continuar lá, talvez não numa situação de renda tão favorável quanto era antes, mas eles podem se transformar e evoluir, vai ter um retrofit ali para um outro uso. Os fundos que eram exclusivamente de agência bancária hoje estão se tornando fundos de imóveis de varejo. E se vocês pensam que o final do ano teve menos notícia, não. E as surpresas continuam. E a gente teve decisão na justiça do Betra 11, que é aquele que teve problema na fazenda do Mato Grosso ali. E as notícias continuaram ali intensas, só em dia de jogo do Brasil que realmente parou. O Brasil saiu da Copa, A gente o mercado falou que continuou. não ia falar desse assunto, mas não tem O jeito, mercado né? continuou, porque tem que continuar, né? Não só 4 A vida segue. minutos. A vida segue. E aí, teve uma outra decisão favorável ao fundo, contra o ex-proprietário. Já no tribunal, já em segunda instância. Quer dizer, foram várias decisões, a maioria sempre favoráveis ao fundo, e agora a gente vai chegando no final do ano e ainda o gestor não consegue falar por causa do jurídico, mas você vê que a força do fundo imobiliário, a força de um bom administrador, de todo um aparato jurídico, num primeiro momento parecia, nossa, vai acabar tudo, o fundo não vai valer nada, né? Tá aí, passado, chega no fim do ano, tá lá a propriedade mantida no fundo e os investidores podem ficar tranquilos. E na época, só uma pequena contribuição, eu estava inclusive trabalhando nesse banco, a gente fazia a conta assim, poxa, se perder, vamos supor que o fundo perca a fazenda, ele estava abaixo da cotação, em termos, não fazia muito sentido, a cotação atual já estava muito mais depreciada em relação a perder o próprio ativo, assim, perder tudo. Então você vê essas distorções acontecendo no mercado e as pessoas não faziam essa conta. Falavam, poxa, mas tudo bem, se eu perder esse fundo, quanto que seria essa cota patrimonial? E já estava bem abaixo na época. Então, o que fica de lição para os investidores tenha calma nesses momentos, né? Tenta observar uma visão como um todo. Tudo bem, isso nunca tinha acontecido antes. Ouça os analistas, né? O que eles têm para falar sobre isso, que eles estão ali o tempo todo vivenciando, né? Respirando esse mercado imobiliário para tomar uma decisão de venda num cenário mais conturbado. Não é a hora de sair vendendo, né? Quando tem uma notícia ruim sem você entender de fato o que aconteceu. E a gente viu outros fundos resolvendo pendências, né? Os gestores batalhando para resolver pendências e não levar para 2023. Isso foi muito bacana de ver. Poucas pendências que a gente acompanhou ao longo de 2022 vão atravessar o ano. Sim. Todo mundo correndo para resolver, fazer acordo, negociação. Foi bem bacana mesmo, bem bacana. E aí a gente tem um negócio do HGRU 11, que comprou um power center, né? E alocou recursos de várias vendas ao longo do ano. Outra grande operação que chamou a atenção agora no final do ano, eu acho que até o último minuto a gente vai ter surpresas dos FIIs. Eu acho que esse fundo foi um dos destaques do ano, né, Danilo? E para quem acompanha o mercado de fundo imobiliário, foi vendo ele vendendo a granel, lojinha por lojinha das pernambucanas. O fundo comprou 70 e tantas lojas no final de 2020 e agora ele vem vendendo. Vende uma numa cidadezinha do interior, vende outra, tá um pouquinho de nada, que cada loja vale muito pouco para o tamanho de um fundo que tem bilhões, e ele foi vendendo com lucro, o mercado todo feliz, porque ele estava fazendo um belo lucro, só que aí é vida que segue, né? Bom, e agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Legal que você vendeu, mas o que você vai fazer com o dinheiro? Vai investir aonde? E vem o reinvestimento dessas várias vendas, troca várias pequenas lojinhas em poucas cidades por um grande power center no interior, numa potência do interior que é Taubaté, né? Que hoje é um power center, mas é bom ver essa transformação imobiliária. O imóvel foi construído lá atrás pela Hines em 2007, se não me engano. Foi bem mal concebido na época como outlet, né? E aí veio uma Pets ali que não fazia muito sentido e operações ali que não conversavam com o perfil de outlet. E falou, poxa, mas a gente pode pegar isso aqui e transformar num power center, né? Dá mais uma cara de power center e aí você tem uma vacância hoje ali de 20% naquele imóvel que não é muito comum para esse tipo de ativo, mas
Acho que a gestão deve fazer um bom trabalho ali em cima de um empreendimento assim robusto, né, que é um power center. Então, e vem se reinventando, vendendo imóvel, vende ativo de rua, compra power center, né, vende 15, 16 lojas, compra um empreendimento maior. Deve fazer lucro nesse power center também, porque o pessoal da CCHG manda muito bem nessas transações, sabe o que tem que comprar, o que tem que vender em cada momento desse ciclo de mercado. Imóveis de varejo que não é tão fácil, né? Você vê os valuations sendo vendido acima de 40%, 30%, até 90%, acho que chegou uma das pernambucanas. Então, é um imóvel que não é tão fácil também de valorar aquilo, né? Porque são situações que você tem até ponto comercial em jogo, então entra em discussão ali o que é o patrimonial, o que não é. Mas assim, foi, acho que, se não me engano, o primeiro power center, né, em termos de aquisição em fundos imobiliários dentro dessa indústria, que faltava também esse tipo de ativo. É isso aí, a gente resumiu 2022, as principais notícias. Gente, é muito importante acompanhar a notícia de fundo, não é só ir lá comprar a cota, tem que acompanhar para saber se a gestão está sendo boa. Né? Uhum. Se o material é difícil, o fato relevante é difícil de entender, vai na notícia, vai na página do fundo, lá no Clube FI. Ali você vai ter a aba notícias, tudo sobre o fundo vai estar lá, tá? A gente tem conteúdo no YouTube, a gente tem lives, tem esse programa aqui de toda sexta-feira. Os próprios vídeos lá no próprio Clube FI que a gente falou, né? Os vídeos comentados lá dos fatos relevantes. Os fatos relevantes, eles têm ali o vídeo associado, explicando, detalhando, né? Esmiuçando o que é, porque é muito técnica a linguagem. Infelizmente é assim mesmo, né? Tem que seguir um padrão. Então é muito importante. Informação é poder. Eu sempre falo isso. Quando você detém informação, você tem um poder de decisão muito maior. Você é dono da sua vida, do seu investimento. E a gente está aqui para isso. A gente tem esse compromisso de prover informação, facilitar a sua vida. Então, se tiver alguma coisa que a gente estiver deixando de falar, o caminho é o mesmo. Reclama, peça, demande, que a gente vai lá e corre atrás. E é isso, a gente fica por aqui, né, nessa retrospectiva 2022, espero que tenha sido proveitosa para você. Eu agradeço a presença, aliás, eu substituí aqui o Arthur. Muitíssimo bem, espero ver isso acontecer mais vezes em 2023. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E obrigada, gente, pela parceria. Foi um prazer trabalhar com vocês em 2022, 2023 também a gente continua nessa toada. É ótimo, uma grata surpresa ter vindo para o mercado de fundos imobiliários, assim, ver o empenho das pessoas, e a simplicidade principalmente, né? Não são pessoas que os valores envolvidos sobem a cabeça, elas são acessíveis, você consegue conversar. Então, é muito bacana. Então, a gente oferece essas informações, um pouquinho desse mundo aí para você ter acesso e ter o domínio dessa informação, conhecer as pessoas envolvidas. Não perca essa oportunidade de acompanhar esse conteúdo. Um beijo para vocês e um ótimo 2023, que a gente cresça junto, prospere, tá bom? E tamo aí, tamo junto. Um abração, tchau, tchau.